O ano já é 2022, mas a gente ainda tá resolvendo algumas coisas do Enem 2021, que teve no último final de semana a sua segunda aplicação, o Enem PPL e também o Enem que foi aplicado para aqueles que não conseguiram fazer a prova em novembro do ano passado. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre o tema de redação dessa segunda aplicação do Enem 2021, que foi o reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Esse é um tema que mais uma vez reafirma pra gente o que as provas de redação do Enem querem, que é fazer com que a gente lide com temas muito específicos e que a gente lide exatamente com as palavras, com os elementos que eles trazem no enunciado pra gente. Aqui no canal a gente tem um vídeo que eu já falei pra vocês, uma fórmula para não fugir do tema. E nesse vídeo e em vários outros, eu falo pra vocês a importância de focar nas palavras que compõem o tema, no núcleo que compõe o tema, nos diferentes núcleos que vão construir esse enunciado. Nesse caso aqui, ó, eu cheguei a colocar em cores diferentes para vocês verem. O que a gente tinha? Nesse tema de redação, a gente tinha que abordar 4 elementos que eu tô mostrando aqui para vocês. A gente precisava abordar o reconhecimento, a contribuição, a questão das mulheres e as ciências da saúde. Vejam que são questões bem específicas. Obviamente, esse é um tema muito relevante, né? No ano de 2021, a gente teve muito essa discussão da importância da ciência que vem aqui para a prova do Enem, e essa especificidade das mulheres também foi um recorte interessante que o Enem trouxe pra gente. Mas era preciso que para dar conta desse tema, a gente focasse nessas palavras. Dani, mas como é que eu vou abordar tudo isso num único texto? Como é que eu vou lidar com todas essas questões, que são tantas, né? 4 núcleos. Obviamente, a gente podia fazer um recorte e desse recorte abordar as outras palavras, que é um pouco do que eu falo pra vocês naquele vídeo lá de como não fugir do tema. Por exemplo, Dani, eu queria falar, eu sei um exemplo de uma mulher que fez muita diferença nas ciências sociais. Putz, não é na ciência da saúde, é nas ciências sociais, ou na química, na física, enfim. Eu poderia ter usado? Com certeza. Por quê? Porque daí a gente faz aquela relação de comparação. Então, poderia ter usado? Poderia, como uma condição. Criar relação com a palavra-chave. Então, vai lá. Trouxe um exemplo, um repertório de alguma mulher com uma grande contribuição nas ciências humanas. Eu ia precisar trazer aquela relação assim como nas ciências humanas, as mulheres também trazem contribuições nas ciências da saúde. Então vejam, eu poderia trazer um recorte em qualquer um desses elementos, né? Poderia trazer um recorte só na questão das mulheres, né? Então falar, sei lá, Simone de Beauvoir, né? Aquela coisa, não se nasce mulher, torne-se, problematizar, trazer uma reflexão sobre a questão das mulheres e depois relacionar com as palavras-chave, não tem problema. Poderia trazer só a importância da saúde, por exemplo, em um dos parágrafos, né? A importância dos profissionais de saúde, poderíamos trazer as questões da pandemia ali nesse parágrafo, por exemplo, e relacionar como muitos desses profissionais eram mulheres, né? Então, não tinha problema nenhum eu focar em algum desses elementos, desde que esse enfoque tivesse uma menção, não precisa ser um aprofundamento, mas uma menção a essas outras palavras que compunham o enunciado. Então a gente precisava aí no decorrer do nosso texto lidar com esses 4 elementos. A gente precisava mencionar esses 4 elementos, mesmo que focasse só em um deles. Mas lembrando, tá? Tudo isso que eu falei para vocês agora, essa ideia de focar na mulher, focar em outras ciências, focar nesses elementos, tudo isso que eu tô falando são algumas das possibilidades que são muito, muito, muito mais amplas do que isso, tá? Então, não pensa que, eu escrevi algo diferente do que a Dani falou, fui mal. Nada disso. Se você mencionou esses 4 elementos, se você mencionou esses núcleos aqui no seu texto, você já tá num bom caminho, tá? Então, não esquece, o que eu falei aqui são algumas sugestões das tantas que são possíveis. E nesse tema em especial, vale a pena também a gente comentar um pouquinho sobre uma coisa que foi muito diferente se a gente comparar com as outras provas do Enem aí dos últimos anos. Os textos motivadores, a gente até se assustou um pouquinho, né? Eles não trouxeram números, eles não trouxeram dados como o Enem costuma trazer. Isso foi um susto aí para quem fez a prova, acabou sendo uma complicação pra gente, porque normalmente esses números a gente interpreta e consegue tirar dali algumas
alguns elementos para abordar no decorrer do nosso texto, mas apesar de não trazer os dados, o INEP trouxe ali nos textos motivadores alguns exemplos de mulheres notáveis nas ciências da saúde, né? A gente podia então usar esses exemplos que eram apresentados ali então nos textos motivadores. Apesar da gente não ter os dados, a gente tinha os exemplos que poderiam aparecer no nosso texto. O texto 4 ali dos textos motivadores foi o que acabou assustando mais a gente, porque ele trazia ali só uma imagem, um texto não verbal, como a gente costuma falar, um texto sem nenhuma palavra, o que não é comum nas provas do Enem. Isso mostrou ali essa necessidade de interpretação daquela imagem que estava ali, e ali a gente já percebia a necessidade de interpretação, né? De interpretar aquela gravura que aparecia ali pra gente, para que nós conseguíssemos pegar a ideia ali da enfermeira, da profissional de saúde como uma super-heroína, né? Que era o que aparecia ali naquele texto e mostrava um pouco essa vontade, esse desejo do INEP de que a gente falasse um pouco sobre essa valorização, né? O que a gente tirava daquele texto era essa ideia de que poderia trazer no nosso texto, na nossa redação, essa ideia de valorização dessa contribuição das mulheres nas ciências da saúde, que vinha um pouco nesse outro núcleo que era reconhecimento. E outra questão que muitos de vocês comentaram é: Dani, dava para problematizar? Dava, por exemplo, para falar que não existe esse reconhecimento, né? Problematizar, a gente comumente escreve os textos do Enem criando esses problemas, trazendo essas críticas, trazendo essas reflexões mais problematizadas. A gente poderia também fazer dessa forma, né? Lidar com a ideia de que esse reconhecimento não existe, ou que esse reconhecimento é aquém do que se esperaria, né? É menor do que se deveria. Eu poderia também ir por essa lógica de problematização. Então, como sempre, o INEP dá um susto na gente. A gente abre o tema de redação e se assusta, mas parando um pouquinho, respirando um pouquinho, a gente tem várias possibilidades para abordar. Poderia sim abordar de maneira positiva a importância do reconhecimento? Poderia abordar de maneira negativa, problematizando a falta de reconhecimento? Poderia as duas formas. Poderia lidar com foco na mulher, com foco na ciência, com foco no reconhecimento? Poderia também. Qual que é a grande questão? Citar todas as palavras do tema. Citar todos esses elementos, essas palavras-chave que fazem o tema, que fazem o enunciado. Isso é o essencial para esse tema ou para qualquer outro. Por isso que vocês não podem esquecer de sempre fazer essas menções no texto de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar, a refletir sobre esse tema tão importante que a reaplicação do Enem 2021 cobrou da gente, e também te faça pensar um pouquinho sobre os próximos textos, caso você precise escrevê-los. E eu te espero nas nossas próximas aulas.